Olá, turma, sou a professora de Ciências Biológicas, Zilene Cerqueira. Nossa aula de hoje será sobre o sistema nervoso. Para entender como este sistema funciona, vamos conhecer os seus componentes, como se comunicam e como estão organizados. Vamos lá. O sistema nervoso é composto pelo cérebro, medula espinhal, nervos e gânglios. Este sistema capta, decodifica, interpreta, transmite estímulos, mensagens, elabora respostas como movimentos, sensações, pensamentos, sonhos. Ele está relacionado à aprendizagem, à memória, entre outras coisas. E ele integra os sistemas corporais ao cérebro, ou seja, faz a comunicação dos sistemas com o cérebro. Por exemplo, o sistema digestório, linfático, cardiovascular são conectados ao cérebro. Resumindo, o sistema nervoso é responsável por integrar o corpo, o organismo, ao ambiente externo. Recebe e organiza informações, controla e participa da coordenação das funções corporais, permitindo que o organismo responda e atue sobre o meio ambiente. O sistema nervoso possui células altamente especializadas que conduzem mensagens na forma de impulsos nervosos de uma região do corpo para outra região do corpo, e estas células são chamadas de neurônios. Observe agora a imagem de um neurônio e suas estruturas. Em uma das extremidades temos o corpo celular, onde há o núcleo celular, e deles são projetados dendritos, que são filamentos menores e muito ramificados. E o axônio, que é um filamento único, que se ramifica na extremidade do neurônio. Nesta imagem, note que o axônio é revestido por uma camada amarela, uma substância formada por proteína e gordura, chamada de bainha de mielina. Sua função é, sobretudo, permitir que o estímulo elétrico que sai do corpo da célula nervosa chegue mais rapidamente ao local do corpo que deve ser estimulado. Ela é como a fita isolante que o eletricista utiliza nos fios elétricos. Então, ela tanto protege quanto isola eletricamente as fibras, mas diferente da fita isolante do eletricista, a bainha de mielina também aumenta a velocidade do impulso nervoso. Mas voltando ao neurônio, lembre-se que ele é uma célula nervosa responsável pela condução dos impulsos nervosos, e estes atravessam os neurônios no sentido dendrito-axônio. São as sinapses mais comuns, mas o neurônio pode ser estimulado em qualquer ponto de sua superfície. Podem ocorrer algumas sinapses menos comuns, tais como axônio com axônio, dendrito com dendrito e dendrito com o corpo celular. A excitação é transmitida em todos os sentidos, entretanto, em condições normais, são as extremidades dos dendritos que recebem estímulos. Então, o impulso nervoso chega aos dendritos, passa para o corpo celular, dele vai para o axônio e do axônio vai para as terminações axônicas, passando para o outro neurônio e assim sucessivamente. Mas lembre-se que também os neurônios estão próximos uns dos outros, ou seja, eles ficam a uma certa distância um do outro. E é nesta região, entre os neurônios, exatamente na fenda sináptica, que ocorre a sinapse nervosa, ou seja, onde há uma comunicação entre os neurônios e através dos fenômenos de natureza elétrica e química que ocorre a passagem de informações para que o sistema nervoso possa desempenhar de forma eficiente o seu papel. A sinapse transmite um impulso nervoso de um neurônio a outro, ou de um neurônio para uma célula muscular, ou de um neurônio para uma glândula, mas falarei aqui apenas da sinapse que ocorre entre os neurônios. Resumindo, sinapse nervosa é a região de interação entre as terminações do axônio e outra célula, por onde é transmitido o impulso nervoso. Vamos aprender os dois tipos de sinapse, elétrica e química.
Na sinapse elétrica, os neurônios recebem e transmitem informações de um neurônio para outro neurônio vizinho através de sinais elétricos que chamamos de impulsos elétricos, e esses são transportados pela membrana da célula nervosa. Resumindo, é uma comunicação nervosa que dispensa mediadores químicos, permite que as correntes iônicas passem diretamente pelas junções comunicantes de uma célula para outra célula vizinha. E este impulso é acelerado com a presença da bainha de mielina, como já foi dito. Na sinapse química, você precisa saber que ocorre a liberação e a transmissão de substâncias de um neurônio para outro neurônio vizinho. Estas substâncias são mediadores químicos e chamamos de neurotransmissores. Assim, as células nervosas se comunicam passando a mensagem de uma célula para outra. Então, neurotransmissores são mensageiros químicos que participam da comunicação interna do organismo. Eles são como um telefone para a comunicação entre os neurônios, para que eles conversem entre si, conversem entre aspas, certo? Exemplos de neurotransmissores são a dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina e acetilcolina. São os neurônios que produzem os neurotransmissores e estes são armazenados nas vesículas sinápticas. Estas vesículas ficam posicionadas na membrana da célula nervosa pré-sináptica, prontas para eliminar os neurotransmissores na fenda sináptica para depois serem reconhecidos por receptores químicos, que são proteínas específicas, certo? E que estão na membrana da célula pós-sináptica. Esta transmissão de informação ocorre em um único sentido, ou seja, ela é unidirecional. A mensagem passa do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Portanto, nas sinapses elétricas, as correntes iônicas passam diretamente pelas junções comunicantes até chegarem às outras células, enquanto nas sinapses químicas a transmissão ocorre através de neurotransmissores. As principais partes do encéfalo humano plenamente diferenciados são o cérebro, mesencéfalo, cerebelo, ponte e bulbo raquidiano. O encéfalo é formado pelo telencéfalo e diencéfalo, sendo que o encéfalo está relacionado principalmente com a memória, a inteligência, raciocínio, criatividade, linguagem falada e escrita, consciência, movimentos voluntários e com o processamento dos sentidos, visão, audição, olfato e paladar. É formado pelo hemisfério direito e esquerdo. O hemisfério direito do cérebro comanda a metade esquerda do corpo, enquanto o hemisfério esquerdo comanda a metade direita do corpo. Por que ocorre isto? Porque os nervos se cruzam no final do tronco encefálico, passando trocados, entre aspas, para a medula. Lobos são sulcos, áreas mais profundas dos hemisférios cerebrais, coordenam funções específicas. O lobo frontal é a porção anterior de cada hemisfério. Controla os músculos esqueléticos do lado oposto do corpo, os pensamentos, a fala e o olfato. O lobo parietal, localizado nas laterais superiores da cabeça, estão relacionados às sensações provenientes da pele, dos músculos, das juntas e dos tendões. Os lobos temporais, regiões laterais inferiores da cabeça, estão ligados à audição. E os lobos occipitais, parte posterior da cabeça, estão ligados à visão. O cerebelo situa-se abaixo do cérebro, exatamente entre a parte posterior do cérebro e a ponte. Ele está conectado ao tálamo, ao tronco encefálico e à medula espinhal por inúmeras fibras nervosas. É responsável por nos dar noção de tempo e movimento, permite a aprendizagem motora, mantém nosso equilíbrio e postura, coordena os movimentos, apesar de as ordens motoras nascerem no córtex cerebral. E é o cerebelo que adapta essas ordens, dando o ajuste fino aos movimentos. Resumindo, as funções do cerebelo é coordenar os movimentos, orientar a postura e manter o equilíbrio.
Tronco encefálico. Ele é formado pelo mesencéfalo, ponte, bulbo raquidiano e cerebelo. Faz a comunicação entre a medula espinhal e o cérebro, além de regular as funções inconscientes do corpo. Ele controla a respiração, ajusta o ritmo cardíaco durante um exercício físico, por exemplo, mantém a pressão arterial normal e regula o ciclo do sono e vigília, que é o estado de alerta. Os órgãos do sistema nervoso central estão protegidos por estruturas esqueléticas e por membranas denominadas meninges. Elas são 3: pia mater, a mais externa e resistente, fica em contato com os ossos. A aracnoide, a intermediária, delicada e fibrosa. E a dura mater, a mais interna, delgada e vascularizada. Fica em contato com o sistema nervoso central. Entre a aracnoide e a pia mater, há um espaço preenchido por um líquido cefalorraquidiano, ou também chamado de líquor. As estruturas esqueléticas são o crânio, que protege o encéfalo, e a medula vertebral, que protege a medula espinhal. As meninges envolvem o encéfalo e a medula espinhal, com a função de protegê-los. A medula espinhal é um cordão cilíndrico de tecido nervoso ligado ao bulbo raquidiano e que se aloja na coluna vertebral, no canal formado pelas perfurações das vértebras, ou seja, passa pelo interior da coluna vertebral. Lembre-se que ela é revestida externamente pelas 3 meninges. O centro da medula é percorrido por um fino canal e preenchido pelo líquido cefalorraquidiano, que também preenche o espaço entre as 2 meninges mais internas. A medula espinhal tem 2 funções básicas. A primeira é transportar informações do corpo para o encéfalo e do encéfalo para o corpo. E a segunda é integrar respostas simples a certos tipos de estímulos, como retirar a mão de um objeto muito quente para evitar uma possível queimadura. E permite ao organismo reagir rapidamente em situações de emergência, antes mesmo que a informação chegue ao cérebro e a pessoa tome consciência do que está ocorrendo. Pois bem, a medula espinhal é responsável por transmitir os impulsos nervosos entre o encéfalo e o resto do corpo. O sistema nervoso está organizado em 2 partes que trabalham em conjunto: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central compreende o encéfalo e a medula espinhal. É o centro de integração e processamento de informações, enquanto o sistema nervoso periférico compreende os nervos e os gânglios nervosos. Os nervos atuam como linhas de comunicação que unem todas as partes do corpo ao sistema nervoso central. Eles são classificados de acordo com a região do sistema nervoso central a qual se ligam. Os nervos ligados ao encéfalo são chamados de nervos cranianos e os nervos ligados à medula espinhal são os nervos espinhais, ou também podemos chamar de nervos raquidianos. Na espécie humana, há 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos. O sistema nervoso periférico somático, ou também chamado de voluntário, é constituído pelos nervos que levam as informações do encéfalo para os músculos esqueléticos e dos órgãos dos sentidos para o encéfalo. Eles transportam informações que determinam as ações voluntárias, como andar, correr, escrever, digitar, tocar um instrumento, andar de bicicleta, entre outras. O sistema nervoso periférico autônomo comanda as ações involuntárias do organismo, como batimento cardíaco, digestão, respiração, excreção, etc. O sistema nervoso periférico autônomo simpático, ele é responsável por reações a situações de estresse emocional ou de emergência. Por exemplo, as pupilas dilatam, os batimentos cardíacos aumentam, a boca fica seca, ou seja, inibe a salivação, ocorre uma aceleração da respiração, a pressão arterial aumenta, entre outras reações do organismo. O sistema nervoso periférico autônomo parasimpático está relacionado
com a recuperação, a conservação e o repouso dos órgãos. Ou seja, ele é responsável por reações que fazem o corpo voltar ao normal após situações de estresse, seja ela emocional ou de emergência. Por exemplo, pode ocorrer uma contração da pupila para proteger a retina da luz, reduzir o batimento cardíaco, estimular a salivação, desacelerar a respiração, a pressão arterial se estabiliza, entre outras reações. Agora, por que ocorrem estes sintomas, esses sinais? Porque as fibras simpáticas geralmente liberam nas sinapses um mediador químico denominado noradrenalina, enquanto as fibras parasimpáticas liberam como mediador químico a acetilcolina. E estes mediadores químicos têm ação antagônica, ou seja, ação contrária, que varia de acordo com o órgão. Exemplificando tudo isso, por exemplo, a noradrenalina no coração provoca o aumento dos batimentos cardíacos e a acetilcolina uma redução. Nas glândulas salivares, a adrenalina inibe a produção de saliva, enquanto a acetilcolina estimula. Portanto, esses mediadores químicos conferem às fibras dos sistemas simpáticos e parasimpáticos o antagonismo que contribui para a homeostase do organismo. Enfim, em situações de estresse, como por exemplo, quando a sua professora dá uma prova surpresa, ou quando você encontra com seu admirador no pátio da escola, ou quando alguém se envolve em uma batida de carro, é natural que o coração acelere, a boca fique seca, a respiração fique acelerada, entre outros sintomas que pode ocorrer. Isso significa que o organismo, especificamente o seu sistema nervoso periférico autônomo simpático, está atuando, e logo em seguida o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático também vai atuar para que seu organismo entre em homeostase, em equilíbrio.